Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez, nós estamos aqui para deixarmos um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Aproveitando o feriado, né? Vamos trabalhar bastante aqui. Nós já trabalhamos, né, um pouco, o nosso trabalho material. Não tem jeito, né? A gente tem que correr atrás do prejuízo. Muita gente fala correr atrás, eu falo correr na frente, não é correr atrás, né? Nós agradecemos ao nosso eterno Criador, que depois de alguns dias, né, nós estamos, neste feriado, estamos encontrando bastante tempo para estudarmos e para também gravarmos, né, para nós já deixarmos na plataforma, devido, talvez, o nosso trabalho impede um pouco, né, da gente fazer vídeo e deixar. Então vamos aproveitar esse momento. Meu querido, muito obrigado, tá bom? Para você que tem nos ajudado. Tem uma irmã aí que pede para mim deixar um abraço para o nosso irmão Messias de Souza, o nosso irmão Messias de Souza, lá do Rio de Janeiro, ele sempre está fazendo live e quando eu posso eu acompanho. Nosso irmão Messias, um grande abraço, tá? Eu sou inscrito também no seu canal e aonde nós começamos, nosso irmão Geraldo Moraes, assim como nosso irmão Cláudio Mendes, ele faz questão de falar isso, que ele começou ali no canal do nosso irmão Geraldo Moraes, e assim como eu, inclusive lá no canal do nosso irmão Geraldo Moraes tem até um depoimento, um testemunho que eu dei de quando estava no sistema religioso. Nosso irmão Geraldo, um abraço, tá bom? Nosso irmão Geraldo é lá do canal Igreja em Espírito e em Verdade. O nosso irmão Messias de Carvalho é a família da plenitude, não é isso? Então um grande abraço para esses irmãos. O nosso irmão, interessante, esse irmão, eu me esqueço o nome dele direto, me parece que é o da Bahia, não é? O nosso irmão Elcio de Jesus, muito bem, eu lembrei agora. O nosso irmão André Pimentel, do Graça Pura, o nosso irmão Júlio Chaves, não é? Lá do Acorda Povo de Deus, o nosso irmão Elivelto Soares, o nosso irmão França, né? Que é dois nomes, né? Mas eu estou aqui esquecendo de alguma. Eu sei que é França, né? Uma bênção também. E todos os irmãos, irmão Jailson, me parece que é Jailson Gomes. Eu gosto muito da humildade dele, né? Nosso irmão com a sua esposa, tem um trabalho maravilhoso. O nosso irmão lá do norte do Brasil, nosso irmão Rogério também é uma bênção. Me parece que eu acho que é Rogério de Jesus, eu acho que é isso, né? Que também é uma bênção e sempre estamos vendo os vídeos deles, não é? Um abraço para todos os irmãos em graça e para aquele também que está ouvindo, vendo, visualizando nossos vídeos, que nós estamos falando sobre o canal da Graça, e os irmãos também com certeza são pessoas do bem que estão olhando com muito carinho as informações bíblicas e com certeza daqui uns dias, se Deus quiser, os irmãos também vão estar falando do Evangelho Eterno sem mencionar a graça de Deus, né? Porque tudo são coisas que se conectam, não é? Eu acho que esse é o verbo, né? Se conectam ou se conectaram ou estão se conectando. Eu acho que esse é o verbo, né? Eu fiquei um tempinho fora daqui do meu estado, uma vez, às vezes no sul do Brasil, às vezes no norte do Brasil, né? E a gente vai aprendendo um pouquinho da cultura de cada povo, né? Eu passei alguns dias, né, no São Luís do Maranhão, ali no Tocantins, Porto Nacional, Barra do Garça, no sul, né? Eu fiquei em Capão da Canoa, fiquei em Torres, Tramandaí, Xangri-Lá, Atlântida, Jardim do Éden, né? E são tantas cidades que a gente vai aprendendo um pouquinho da cultura de cada povo, né? Ali também no estado de Minas, a gente ficamos há algum tempo ali no estado do Rio, né? Graças ao nosso eterno Criador, estado do Rio, ali na região dos lagos, né? Ficamos Rio das Ostras, Macaé, né? Na Praia dos Cavaleiros por ali, ficamos em São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, ficamos ali Cabo Frio,
né? E passamos algum tempo por ali. E graças ao nosso eterno Criador, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. Meu querido, então, não se espante, tá bom? Com o advento do Evangelho Eterno. Querido, isso aí, vou te contar, daqui uns dias, o que vai ter de gente falando, pregando, pregando não, ensinando sobre o Evangelho Eterno, mas em compensação existe o outro lado também, que vai ter muita gente também querendo denegrir. Na verdade, não é imagem de pessoas. Deus usa pessoas para falar da sua palavra. Então as pessoas que criticam pessoas, essas pessoas quando estão falando sobre a Bíblia, não sabem o que estão fazendo. Na verdade, o que nós estamos tentando colocar em frente é o nosso entendimento a respeito da palavra. Não tem como sair fora disso, né? As gerações vão surgir, como eu falei no vídeo anterior, as gerações estão vindo aí. E não há como você negar isso não, querido. Isso aí, depois, meu filho, que a gente vai descobrindo, não tem jeito. O que eu quero falar hoje aqui neste vídeo, irmão? Continue se inscrevendo, deixando seu like, é muito importante, tá? Seus comentários. Na hora que você fazer a sua inscrição, ative o sininho de notificação na opção todas. E os seus comentários você já sabe, né? Aquilo que você achar que é de acordo com o seu entendimento, você deixa aí o seu comentário. E outra coisa, querido, eu vou pedir uma opinião para vocês. Os comentaristas aí, você pode deixar, os nossos irmãos aí, o que você acha, não é? O que você está achando, na verdade, desses ensinamentos que nós estamos trazendo. Mas pensa comigo, se você tiver tempo de estudar a Bíblia, estude, não é? Para que você, quem sabe, possa abrir um canal no YouTube e também falar sobre a mesma coisa que nós estamos falando. Querido, daqui um pouco a minha geração acaba, daqui a pouco o irmão Alberto vai embora. Aí quem sabe vocês que são mais novos do que eu, mais novos do que o irmão Geraldo, mais novos do que o irmão Messias, mais novos do que o irmão André, mais novos do que o irmão Cláudio Mendes, exercita a sua fé, exercita o seu conhecimento, o seu entendimento. Querido, nós não estamos aqui para arrumar confusão com ninguém, até porque, você sabe aí, né? Essa PLI, você sabe o que está acontecendo em Brasília. E nós corremos o risco, você sabe. Nós, youtubers, não é, que estamos falando ou divulgando a palavra, nós corremos o risco, querido. Nós temos que pedir a Deus que não seja tempo, não é, agora, de eles quererem nos parar também. Mas, enquanto as coisas estão andando, vão continuar. Meu querido, o Evangelho Eterno, ele é um remédio. Irmão Alberto? É um remédio. Mas um remédio para quem? Você sabe que existe muitas pessoas, crentes, cristãos que se dizem, que ainda continuam cegos. Você sabe que existe muitos paralíticos espirituais. Por que eu estou usando esse termo, ou esse verbo? Porque ele é bíblico. O cego espiritual é bíblico e o paralítico espiritual é bíblico. Foi o próprio Jesus que tratou desse assunto. Então, o Evangelho Eterno, eu vou aqui citar o comentário do irmão Jorge Inácio. Esse irmão Jorge Inácio, ele fez um comentário muito interessante. Não foi no meu canal, não. É porque eu gosto de ler os comentários também no canal dos outros, né? E eu gosto de dar opinião também. Então, esse irmão Jorge Inácio, lá no canal do nosso irmão Cláudio Mendes, ele fez um comentário e falou que o Evangelho Eterno é permanentemente a soma e a multiplicação e a continuidade da vida. E sabia que ele está super certo? E é verdade, é isso aí. Só que no espírito. Agora sim, vamos abrir a Bíblia. Irmão Jorge, o senhor foi muito feliz no seu comentário. É isso aí. Essa visão que Deus te deu, é isso aí. O Evangelho Eterno é permanentemente a soma e a multiplicação e a continuidade da vida, no sentido espiritual.
Então o evangelho eterno não é anátema, igual muita gente está falando, ou muita gente está falando que o evangelho eterno é heresia. Heresia se não tivesse na Bíblia. Heresia se não fosse bíblico. Aí alguém fala, mas é heresia porque a Bíblia não fala nada sobre o evangelho eterno. Não fala, mas desde o Gênesis, o caminho que é traçado na Bíblia é para que as pessoas chegassem ao evangelho eterno. Então como que ele não existe na Bíblia? Como que não existe na Bíblia? Não existe por quê? Porque da palavra evangelho ou por causa da palavra eterno? Hein? E aonde fica aquela palavra que diz que a Bíblia diz que Deus, ele de eternidade a eternidade tu és Deus? E o que você acha que fala em Eclesiastes 1:4? Uma geração vai e a outra vem, mas a terra permanece para sempre. Permanecer para sempre é o quê? É eterno. E eternidade, a eternidade é o quê? Tempo. Tempo e espaço. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 17 fala assim, o contexto aqui está falando sobre a imoralidade sexual. Mas para você compreender isso que eu vou falar, eu quero ler aqui, ó. 1 Coríntios 6:17. Não sabeis vós que os vossos... Versículo 17, eu estava lendo o versículo 15, mas é o 17. Mas o que se une ao Senhor se torna ou é um espírito com ele. Ou seja, meu querido, o evangelho eterno é o término do projeto de Deus sobre a restauração de todas as coisas. É só isso. Então, 1 Coríntios 6:17, quando fala que aquele que se une ao Senhor se torna ou é um espírito com ele, talvez você nos pergunte assim, por que o cenário de todos os acontecimentos bíblicos se dá em Israel? Você já parou para pensar isso, meu querido? O cenário de todos os acontecimentos bíblicos se deu em Israel. Deixa eu tomar uma água aqui. Por quê? Talvez quando a gente fala sobre a grande tribulação que já aconteceu, talvez os mais incautos não entendem isso e eles falam que nós somos heréticos. Ou nós ensinamos heresia. Meu querido, o Evangelho Eterno, ele apontava para um caminho aonde todos deveriam chegar no sentido espiritual, não era no físico, porque a morte física ela não acabou. A morte física ainda continua. O último inimigo que deveria ser destruído, que a Bíblia fala, que era a morte, mas era a morte eterna. Era a morte espiritual, não era a morte física. O homem já nasceu com os seus dias contados. O homem, ele já nasceu com prazo de validade, meu querido. Está escrito na Bíblia, uma geração vai e a outra vem, mas a terra continua para sempre. Então a terra não tem nada a ver com a idade do homem. A terra não tem nada a ver com a idade do evangelho. A terra não tem nada a ver com o propósito do homem, tem a ver com o propósito de Deus. Porque a Bíblia, ela conta que já passou tantas fases a respeito da palavra, mas a terra continua a mesma. O que muda são as pessoas, as gerações. Então, quando a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele, meu querido, é o patamar que o homem deveria chegar desde o Gênesis. Quando o homem chega aqui, ele chega como ser humano, mas ele começou na eternidade. Quando alguém pergunta para você assim, irmão Alberto, o que vem depois da vida? Eu respondo do mesmo jeito que o judeu. Você sabe que a maior qualidade do judeu é responder uma pergunta fazendo outra pergunta. Se alguém me perguntar, irmão Alberto, o que vem depois da morte? A Bíblia fala o que vem depois da morte? Fala. Fala, não fala? Mas ela não detalha. Ela fala que depois da morte, sabe o que vem?
o nosso espírito volta para Deus. Você sabe como que você era antes de nascer? Claro que não. Então eu respondo do mesmo jeito. Irmão Alberto, como que é depois da morte? Eu falo assim, do mesmo jeito que era antes da vida. Pronto. Do mesmo jeito que era antes de você chegar aqui. Mas alguém fala assim, então me explica. Como explicar se a gente não sabe? Se você olhar no Salmo 139, versículo 16, aquela conversa que Davi está tendo com Deus, Davi conversa com Deus e fala assim, Deus, eu sei que antes de eu chegar aqui, os meus dias foram contados por ti. Eu sei que antes de eu nascer, todos os meus dias foram pré-estabelecidos por ti. Quando você vai em Jeremias, capítulo 1, 4 e 5, aí já é Deus que conversa com Jeremias e fala assim, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes de você ser entretecido lá no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e as nações eu te dei por profeta. Então, meu querido, talvez você pergunte, mas Roberto, por que todos os acontecimentos bíblicos se dão em Israel? Ué, eu sou culpado disso? Você é culpado disso? É claro que não. Agora, você quer saber onde que surge essa decisão? Essa decisão de tudo que está relacionado à Bíblia que aconteceu em Israel, foi o próprio Deus que escolheu isso. Ah, é, irmão Alberto? É. E aonde está escrito? Dá uma olhadinha, meu querido, em Êxodo, no capítulo 19, e o versículo 5. Dá uma olhadinha aqui para você ver. Olha o capítulo 19 de Êxodo, versículo 4 e 5. Visto o que fiz aos egípcios, Deus falando com Moisés. Vocês viram o que eu fiz com os egípcios? Como eu vos levei sobre asas de águia? Deus falando a Moisés que era para levar essa palavra para o povo judeu, para os israelitas. Deus não falou diretamente com os israelitas, não. Deus fala, vai lá e fala para eles dessa forma que eu estou falando. Moisés repetiu. Aí Deus fala, vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Como que eu vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, se, olha a condicional, meu querido, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, sereis. Esse verbo aqui, querido, é um verbo, eu gosto muito, é um verbo possessivo, tá? Sereis está abrangendo toda a nação, está abrangendo todos, ou seja, sereis é um verbo possessivo do plural, né? Que Deus está falando que se eles obedecessem a aliança dele, ele, o povo, seria, né? Então o que? Sereis, e guardar a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. O que é uma coisa peculiar? Coisa íntima. O que é uma coisa, é uma roupa peculiar de uma mulher? É uma roupa íntima. O que é uma roupa peculiar de um homem? É uma roupa íntima, tá bom? Então, sereis a minha propriedade particular ou peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meu querido, todo o cenário bíblico acontece em Israel, no que diz respeito aos juízos de Deus. Então essa decisão, meu querido, não cabe a mim e não cabe a você. Se você observar o versículo 10 até o versículo 18 deste capítulo 19 de Êxodo, você vai aprender mais ainda. Você vai aprender mais ainda. Então você pensa que foi fácil passar por essa decisão que o próprio Deus criou ou tomou? Você acha que foi fácil? Então o Evangelho Eterno, meu querido, é remédio para aqueles que estão ainda cegos espirituais, os paralíticos espirituais. Quando você desconhece isso aqui, que está em Êxodo capítulo 19, vocês aceitam os futuristas jogar a culpa do juízo nas suas costas. Meu querido, mas a culpa do juízo nunca esteve nas suas costas. Está nas costas dos israelitas ou dos judeus, foram para eles, porque quem tomou a decisão de adotar,
de eleger aquele povo como propriedade particular dele, foi o próprio Criador. Eu e você não éramos propriedade de Deus. Nós éramos o quê? Éramos gentios, que nada tinha a ver com as documentações, as leis, não é? Vamos dizer assim, o Código Civil, o Código Penal de Israel. Não, nós não tínhamos nada a ver, até mesmo com a questão religiosa de Israel. Nós não temos. Quando um líder religioso fica jogando nas suas costas as regras da religião judaica nas suas costas e você aceita, é porque você desconhece. E essa eleição que o próprio Criador fez. Meu querido, todas as leis de Israel foi feito para Israel, mas você está aceitando os futuristas jogar a culpa do juízo nas costas de vocês, é porque vocês não têm conhecimento bíblico o suficiente para entender por que Deus pegou os gentios e fez dos judeus, do gentio e de todo o povo, toda a nação, um povo só. Aí, quando a Bíblia fala, no capítulo 14, o verso 6 de Apocalipse, que ali engloba todo o reino da terra, muita gente não entende que nação ali, no singular, já está se referindo a todo mundo. Porque ali para Deus, dali para cá, não haveria grego, não haveria judeu, não haveria gentio, não haveria brasileiro, não haveria americano, todos seriam um só. Por quê? Porque os reinos vieram a ser do seu Cristo. E a Bíblia diz que depois do juízo, ele reinaria sobre todos os povos. Então o evangelho eterno não era para os judeus, como muita gente está falando, não. O evangelho eterno é para abranger todos. Dá uma lida no capítulo 19 de Apocalipse. Todo o capítulo 19. Então, meu querido, não aceite isso, não. Então, se existe alguém ainda cego e paralítico espiritual, culpado, muitas vezes culpado disso, é a própria religião ou os religiosos que não querem que as pessoas saibam disso. Então, essa é a vantagem de você entender o evangelho eterno. O evangelho eterno não é a mesma coisa que você passar régua sobre uma polenta, sobre um fubá, um leite, quando ele está talhando. Então, o passar a régua é fechar a conta, é o fim de uma era. Daniel, capítulo 7, esse eu vou ler para você. Daniel, no capítulo 7, o versículo 18 ao 22, eu vou ler para você e terminar o vídeo para você entender. Então, não acredite no que muita gente está falando, que o evangelho eterno é anátema. Não, querido, só seria anátema se fosse outro evangelho, que não fosse a continuação daquilo que Paulo está falando. Por exemplo, eu posso chamar de anátema aqueles que estão se baseando na lei para impor sobre você aquilo que a lei exigia dos judeus. Aí sim, que não é para você, não é para mim, era para os judeus. Então Daniel, capítulo 7, versículo 18 ao 22 fala assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre. Olha só, de eternidade em eternidade. Aí se alguém falar, mas isso aí é para os judeus. Querido, para os judeus? Se foi para os judeus, mas essa palavra aqui está inserida no tempo que o ungido seria tirado. E Jerusalém seria desterrada. Jerusalém seria devastada. Daniel está falando aqui o que aconteceria em Israel, mas depois da grande tribulação, o que aconteceria. Então ele está falando assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze.
O animal que devorava fazia em pedaços e pisava os pés e pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do ouro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, verso 21 e 22, eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuiriam o reino. Meu querido, o evangelho eterno é a conclamação. Por isso a Bíblia fala que o anjo de Apocalipse 14 e 6, ele proclamou o evangelho. Não era para ser pregado, era para ser vivido. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Daniel falou em que os santos possuírem o reino. Meu querido, reino de Deus, você sabe que não é você governar algum reino, um estado, um país. Não, não é você ser prefeito ali, possuir o reino ou reinar para sempre. Você sabe o que é o reino. Lá em Romanos 14 está falando, o reino de Deus é justiça, é paz, benignidade, é longanimidade. Enquanto você aqui, viva o reino. Amém? Graça e paz.